Eu não amei. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Eu quero ministrar o seu coração hoje. No domingo passado, o pastor Marcelo esteve falando aqui sobre reforma, né? Baseando-se na vida de Josafá. E foi assim, uma mensagem muito especial. Eu ouvi a palavra. E eu achei assim muito propícia aquela palavra. Eu quero hoje conversar e refletir um pouco com você aqui sobre essa parábola que Jesus contou da dracma perdida. E a minha oração é que o Senhor Deus ministre ao nosso coração. Você que abriu sua Bíblia, Lucas 15, verso 8, 9 e 10. Ou sua Bíblia, ou o seu celular, ou o seu iPad, enfim. Antigamente a gente falava, abra a Bíblia, né? Agora a Bíblia está dentro de um aparelho. E graças a Deus eu tenho umas 8 versões aqui. Posso procurar a versão que quiser. Diz aí então Lucas 15, verso 8, 9 e 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amado Pai Celeste, aplica essa palavra ao nosso coração. Fala conosco aqui, Senhor, de uma maneira especial. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a dracma era uma moeda de valor. A dracma, ela valia um dia de trabalho. E diz aqui que a mulher havia perdido uma dracma. Jesus conta 3 parábolas aqui: a da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. E quando Jesus conta essa palavra, havia um contexto que Jesus estava querendo que cada pessoa que estivesse o escutando entendesse o grande amor de Deus pelo homem, o grande amor de Deus pelo ser humano, o grande amor de Deus por aqueles que caíram e se arrependeram e se voltaram para Deus novamente. Jesus, ele queria revelar o grande amor de Deus quando ele conta essas 3 parábolas. E nós podemos, dentro do texto, fazermos aplicações. E eu quero hoje falar um pouco sobre aquilo que eu julgo importante a gente entender aqui. A dracma era uma moeda de valor. E você sabe que essa mensagem nasceu no meu coração em uma brincadeira com um pastor amigo meu. Pastor amigo meu chegou em mim e falou assim: Pastor Ronaldo, perdi a chave do meu carro, rapaz, dentro da minha casa. E ele estava apavorado porque perdeu a chave do carro, acho que teve que pegar carona com alguém. E foi: eu não achei essa chave. Aí eu brinquei com ele, né? Falei: não, chegando lá você vai fazer tudo que a mulher lá da dracma fez. E quando você achar a chave, por favor, faz uma churrascada, me chama, que nós vamos celebrar a chave que estava perdida e foi achada. Brincando com ele, né? Um churrasco de picanha, de preferência. Falei com ele, brincando com ele. Eu acho que ele deve ter achado a chave já, mas o churrasco eu acho que ele não fez, não é? Mas tudo bem, vamos em frente. E desde então eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho que porque meu coração estava pensando sobre valores que nós temos percebido que a cada dia os valores vão se deteriorando. Infelizmente, gente, há uma briga muito grande hoje por valores. As pessoas brigam por causa de valores. Ou seja, as pessoas elas vão se agredindo, elas vão se maltratando por causa de valores. Valores que há anos atrás eram simples de se entender. Valores que a cada dia vão se tornando, parece-me que, mais difíceis de se entender. E por que os valores estão difíceis de se entender? E eu quero que você entenda que a dracma era um valor que havia dentro daquela casa. E aquela mulher perdeu esse valor dentro de casa.
A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós podemos perder valores nos lugares que a gente menos espera. A gente pode perder um grande valor no lugar em que a gente menos espera. Essa mulher aqui diz que essa mulher perde a dracma. E ela perde a dracma onde? Dentro da casa dela. Dentro da casa dela. A dracma foi perdida dentro de casa. O valor foi perdido lá dentro de casa. Quando a gente pensa em valores, eu não preciso detalhar muito para você. Mas toda pessoa que tem um determinado valor hoje, ela é taxada como conservadora, como religiosa, como isso, como aquilo outro. Hoje em dia tornou-se, ou está se tornando, difícil de viver no mundo que a gente está vivendo. Eu ouso dizer, e esse é um pensamento meu, e ninguém precisa pensar assim como eu, mas eu estava falando com um amigo essa semana, eu dizia, rapaz, o mundo que a gente está vivendo está muito chato de se viver. São acontecimentos terríveis todos os dias. Acontecimentos que a gente não consegue compreender como que pode acontecer. A gente não entende. E eu fico muito à vontade para falar isso para você, porque eu tenho pessoas aqui que são da área de segurança, que trabalham nessa área e sabem melhor do que eu de como é difícil hoje lidar com o ser humano. Como é difícil lidar com o ser humano. Nós temos acontecimentos que aconteceram aí, que saíram na mídia e a gente viu, e a gente vê, como aquele motoboy que vai entregar uma pizza em determinado condomínio, se eu não me engano uma pizza mesmo, e chegando lá ele é severamente ofendido pelo outro, porque o outro tinha um nível de vida maior ou melhor do que o dele, entre aspas. E aí uma pessoa é agredida pela outra, e não dá para você entender um comportamento como o daquele condômino, não dá para entender. Não dá para entender um comportamento que despreza o outro, que menospreza o outro, que rebaixa o outro. Não dá para entender um comportamento desse, gente. Isso são valores. Valores que vão se deteriorando. Valores que vão se perdendo. E você vê ideologias querendo que esses valores, sejam eles agregados a algum problema de saúde que a pessoa tem. Aí justificamos o mau comportamento ou justificamos a ausência de valores em algum problema que a pessoa possa ter, não é que tem. Então a gente está lidando com isso todo dia. Há justificativa para tudo quanto é tipo de comportamento. Há uma justificativa plausível, há uma justificativa, enfim, querem justificar o injustificável. Agora, quando eu digo isso para você, nós vamos perdendo valores onde? Dentro de casa. Dentro de casa vamos perdendo valores. Essa mulher perde o valor dentro de casa. E é possível também estarmos, nós aqui, um grupo que é tido como religioso, porque é assim que as pessoas nos veem. A sociedade nos vê como religiosos. E se nós formos analisar que nós seguimos o cristianismo, embora Cristo não seja uma religião, Cristo seja uma pessoa que quer relacionamento com você, Cristo seja uma pessoa que queira te ensinar a viver a vida que Ele ensinou, mas para as pessoas somos religiosos, somos tidos como religiosos. E volto a dizer para você que todo aquele que sustenta algum tipo de valor, ele é tido hoje como religioso e conservador. E só isso. E brigam com você por você ser assim. Então os valores estão se perdendo. E valores vão se perdendo todo dia, toda hora. E é possível que nós que estejamos dentro da casa de Deus, a gente também vá tomando uma forma que a gente vá também se conformando com algumas coisas. Porque há um trabalho sendo feito, há um trabalho sendo elaborado, existe um sistema elaborando isso, elaborando que todos se conformem com algumas coisas, sendo que a Bíblia nos orienta. O apóstolo Paulo, através das suas escritas ao livro de Romanos, ele fala para que nós não nos conformemos, mas que nós
transformemos o mundo pela renovação da nossa mente. O Evangelho, ele tem que transformar a nossa mente. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transforma a nossa vida. Essa mulher citada pela parábola de Jesus, e essa parábola de Jesus tinha o intuito, então, de trazer uma verdade espiritual através de uma situação cotidiana. Jesus pega uma situação cotidiana, uma situação que pode acontecer comigo e com você. Quem de nós aqui que já não perdeu a chave do carro, igual aquele meu amigo? Quem de nós aqui que já não perdeu a chave da porta da casa? Quem de nós aqui que já não perdeu alguma coisa dentro de casa e ficou apavorado porque não achava? E aí virou uma discussão por causa daquele negócio ainda. Oh, você esquece tudo, hein? Você só não esquece a cabeça, porque a cabeça está grudada no pescoço. Por isso, já sabe aquela discussão que acontece? Eu acho que não é só em casa não, acho que na casa de todo mundo já, em algum momento aconteceu isso. E aí alguém dá uma palavra, não, daqui a pouco a gente acha. É só a gente não se preocupar com esse negócio que a gente vai achar. É assim que a gente faz. Então essa mulher aqui, que perdeu a dracma, ela fez algumas coisas muito bacanas. Agora, eu queria que você pensasse nas maneiras como essa mulher fez. O texto diz aqui que essa mulher, qual é a mulher que tendo 10 dracmas, ela perdeu. Pronto, aí ela começa a procurar. Qual é a primeira ação que ela tem ao procurar a dracma? Ela faz o quê? Ela acende a candeia. Ela acende a luz. Porque quando existe escuridão, gente, no escuro a gente não vê nada, a gente precisa de luz. No escuro a gente não consegue enxergar nada. Como que você vai procurar alguma coisa se você não tem clareza? Como que você vai procurar valor se você não tem clareza do valor? Como? Como que eu vou querer achar? Como que você vai querer procurar alguma coisa se não há clareza, se não há luz? A luz aqui representa para nós uma ação reveladora do Espírito Santo a nós. É o Espírito Santo que nos dá clareza, é o Espírito Santo que nos dá luz, é o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade, é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Não há reforma espiritual, lembra da palavra do pastor Marcelo semana passada? Não há reforma espiritual sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a dádiva de Deus dada à igreja. Se você é de Cristo, o Espírito Santo está em você e o Espírito Santo quer orientar a sua vida a ter ações abençoadoras. O Espírito Santo quer fazer isso. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, o que o apóstolo Paulo falou para as pessoas fazerem antes que elas participassem da ceia do Senhor lá para a igreja de Corinto? Paulo falou assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O apóstolo Paulo estava dizendo que a pessoa, ou que cada pessoa em si, deveria procurar dentro de si mesma aquilo ou aquele valor que talvez estivesse se perdendo. Examine-se, pois, você a si mesmo. Examinar a sua própria vida para ver se os valores não estão se deteriorando, se os valores não estão se perdendo. Coisa simples do dia a dia. Os valores. Você que me acompanha nas redes sociais, você sabe que de vez em quando eu apanho. O Facebook nos lembra de alguma postagem antiga. E aí eu vou lá e compartilho novamente e falo, continuo pensando do mesmo jeito. Ainda hoje o Facebook me lembrou de uma mensagem há 8 anos atrás. E aquilo que eu falei há 8 anos atrás é real na minha vida ainda hoje. É claro que a gente muda. E a gente precisa mudar. E a gente precisa mudar. Agora, as mudanças que a gente vive, elas não podem, ou elas não deveriam ser mudanças que alteram os valores que são valores eternos, valores de Deus em nossa vida. E as pessoas vão se envolvendo de tal maneira com tudo aquilo que se sucede, com tudo aquilo que escuta, com tudo aquilo que ouve, elas vão mudando os valores. Acenda a candeia.
se oriente pela palavra de Deus, se oriente pelas verdades de Deus, se oriente pelo Evangelho de Deus, se oriente pela palavra de Deus. Palavra de Deus, luz para os caminhos, lâmpada para os pés. Palavra de Deus é bússola para a nossa vida, gente. A palavra de Deus precisa guiar a vida da igreja de Jesus. A igreja de Jesus, ela precisa ser guiada pela palavra, sabe? Então, que você possa hoje olhar para dentro de si mesmo, e se você perceber que algum valor, você lembra da mensagem que foi pregada aqui no domingo passado sobre o rei Josafá? O povo de Israel havia deteriorado os valores de Deus. O povo de Israel havia pego os valores de Deus e jogado os valores de Deus de lado. Deus estava sendo colocado de lado, assim como os reis do norte fizeram isso. Então, valores que vão sendo, e quando eu falo isso com muita consciência, irmãos, porque o grande problema hoje é o extremismo dos dois lados, tanto para 8 quanto para 80. A gente precisa ser equilibrado e com valores, porque o equilíbrio faz com que eu ouça a oposição, o equilíbrio faz com que eu escute, o equilíbrio não faz com que eu seja igual, mas o equilíbrio faz com que eu escute, o equilíbrio faz com que eu ouça. Então essa mulher aqui acende a candeia. Ela acende a candeia, tudo que a gente precisa. A gente precisa de luz do Espírito Santo para a gente não se deixar levar por essa situação que o mundo vive de perda de valores. Essa mulher perde a dracma, que era um valor tremendo, mas a mulher não só acende a luz. Acender a luz é uma ação de Deus sobre nós. É quando você recorre a Deus para você ter clareza. O Senhor Jesus, quando aqui esteve, Ele falou assim: o Espírito Santo guiará vocês em toda a verdade. No livro de 1 João 2,20, o Senhor Deus diz através de João: a unção que você dele recebeu permanece em você, e Ele com a sua unção te ensinará todas as coisas. Deus é um Deus que nos ensina, amém ou não amém? Deus ensina-nos, Deus nos ensina. Mas a mulher, ela não ficou só nesta, vamos dizer, só na ação de Deus. É tão interessante isso no nosso Deus, que o nosso Deus, Ele conta com a parte que nos cabe. Qual é a parte que nos cabe? A parte que nos cabe é fazer aquilo que Ele nos confiou fazer. Essa mulher aqui, ela acende a candeia. Acender a candeia, volto a dizer a você, é com a ação do Espírito na nossa vida. O Senhor Deus, através do seu Espírito, Ele acendeu a luz em nós também. Ele nos dá clareza. Mas aí a mulher faz outra coisa. A mulher varre a casa. A mulher pega a vassoura e começa a varrer a casa dela. Essa parte é nossa. Ou seja, a mulher varre para quê? Para trazer higienização, limpeza naquele lugar. A poeira, a sujeira, impedir a mulher de encontrar aquela moeda de valor. Você sabe por que muita gente, segundo João capítulo 3, lá do verso 16 em diante, muita gente não se achega para a luz que é o Senhor, porque a vida está complicada, ela não quer se achegar na luz para ser exposta. Porque a luz, ela expõe todas as coisas, não é verdade, gente? A luz expõe. Quando você chega naquele quartinho de bagunça e você liga a luz, é que você vê a bagunça que está naquele quartinho que já é denominado quarto de bagunça. Até o quarto de bagunça, de vez em quando a gente vai lá e dá uma ajeitada, porque a bagunça é grande, aí a gente precisa ajeitar. Então essa mulher, o que ela faz? A mulher apanha a vassoura, ela varre a casa. E às vezes a gente tem que varrer, sabe por quê? Porque a sujeira vai penetrando, vai penetrando, vai penetrando, e vai penetrando na alma do homem, e vai mudando a vida do homem. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de um sistema que é corrupto, ou não é verdade?
A gente sabe que é. E essa corrupção, o ser humano se corrompe. Por isso que a Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Isso quer dizer que você não deve confiar em ninguém? Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que maldito o homem que confia no homem faz do homem mortal coloca no homem mortal todas as suas expectativas. Você está roubado se você fazer isso, porque você vai se decepcionar. Mas a Bíblia diz: bendito é o homem cuja esperança é o Senhor, cuja confiança está depositada no Senhor. Bendito será esse homem. Eu posso confiar numa pessoa? Claro que eu posso. Agora, essa pessoa que a gente confia pode decepcionar a gente? Pode. Pode acontecer isso com qualquer um de nós aqui? Pode. Então, a confiança que temos em Deus, ela deve ser absoluta. E aquilo que nós depositamos no homem deve ser na medida certa. Há tempos atrás, um amigo me apresentou para o outro e falou assim: esse daqui é o pastor Ronaldo, gente boa pra caramba. Aí eu falei para ele: a Neuma disse que eu sou gente muito boa, dormindo. E ele riu, e a gente brincou ali. Mas é bom que as pessoas tenham, quanto a você e quanto a mim, uma impressão boa. Isso é bom, isso não é ruim. E se você causa uma impressão boa, esse é um motivo para você continuar mantendo isso no seu dia a dia. Porque eu sempre falo que a confiança é muito difícil de alcançar, mas ela é muito fácil de se perder. A gente demora muito para construir um ambiente de confiança, mas a gente pode fazer esse ambiente de confiança sumir das nossas mãos de uma maneira muito simples e muito rápida. E por isso a gente tem que se cuidar. A sujeira então vai penetrando na vida do homem por causa de um sistema corrupto, por causa de mídias, por causa de malícias. Gente, quem de nós aqui que não é influenciado de alguma maneira? Quem de nós aqui que não é influenciado de alguma maneira por tudo que acontece ao seu redor? Somos. Eu nunca vi um ambiente tão confuso como os dias que a gente vive. E sabe por que há tanta confusão? Por causa de muitas informações. São tantas informações que nós recebemos, informações verdadeiras. Hoje, o tema tema jurídico em alguns lugares hoje é fake news, mentira. Mentira como se fosse verdade. A Bíblia chama isso de sofisma. O que é sofisma? Sofisma é algo parecido com a verdade, mas olha, não é verdade. Por isso Paulo, escrevendo aos Colossenses, Paulo fala: anulando sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Anulando sofismas. Anule tudo aquilo que parece com verdade, mas não é. Tem coisa que parece com verdade, mas não é verdade. E isso vai penetrando dentro das pessoas, vai entrando dentro das pessoas. E isso vai entrando de uma maneira, isso vai tomando uma forma tão grande. Isso vai tomando uma forma tão grande, que daqui a pouco os valores se deterioraram. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Há muito lixo. Há muito lixo sendo colocado. Há muito lixo sendo colocado na porta da nossa casa. Ou então que adentra dentro de nossa casa através de redes sociais, dos meios de comunicação. E aí você vai ter que filtrar tudo isso. Você vai ter que de vez em quando varrer a casa. Isso é mentira, isso não é verdade, isso não é de Deus. E a gente vai varrendo e vai jogando para fora. Então ela varre a casa. A gente precisa varrer a casa. Às vezes a gente vai se acostumando com algumas coisas, e a gente não pode se acostumar com algumas coisas. Não se acostume. Não se acostume com o que está errado. Não se acostume, sabe? Essa mulher varre a casa. Não se acostuma não. Sabe? A gente precisa
A gente precisa apanhar a nossa vida e nos autoavaliarmos. Isaías capítulo 5 diz lá que haverá um tempo que tomarão o doce como amargo e o amargo como doce. Apanharão o certo como errado e o errado como certo. Está escrito. E eu acredito que esses dias sejam os dias que o apóstolo Paulo falou. Que os últimos dias serão dias difíceis. Pessoas amantes de si mesmas, que teriam comichões nos seus ouvidos, ou seja, só iriam ouvir aquilo que quisessem ouvir. Você sabe que hoje em dia, queridos, e você sabe disso, o confronto, ninguém gosta de confronto. E o confronto faz parte da nossa maturação, da nossa maturidade. Aqueles que são da minha faixa etária aqui, que chegaram aí nos seus 50 anos, hão de convir comigo que os tempos mudaram e muito. Hoje a gente conversa bastante com os nossos filhos, não é verdade? A gente conversa bastante. Na minha faixa etária, meu pai conversava com o olho comigo. Ele olhava para mim e eu sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Ele não precisava dizer nada. Eu, como garoto, eu era muito peralta, eu ia para a rua e queria jogar bola o dia inteiro na rua. O dia inteiro jogando bola, arrancando o tampão do dedo. E aí o meu pai, quando me queria em casa, ele dava 3 assovios. Mas estava certo que antes do terceiro eu estava dentro de casa. Isso mudou hoje? Não precisa responder, né? Mas tem gente que mudou. Agora, uma coisa que não pode mudar são os valores. Pode se mudar até a abordagem, a estratégia, a maneira como vamos lidar com as situações. Agora, o que não pode mudar é os valores. Os valores precisam continuar a ser aplicados, ainda que de uma nova maneira. Ainda que de uma nova maneira. E de vez em quando a gente tem que varrer a casa. De vez em quando a gente precisa se assentar, olhar um no olho do outro, falar um com o outro sobre aquilo que precisa ser mudado. E isso engloba sua casa, sua família. Isso é importante. A mulher varre a casa, essa é a parte nossa. Apanha a vassoura, vai levantar poeira, pode dar uma crise de espirro, né? Aliás, hoje ninguém pode espirrar mais, né? Espirrou, hoje a gente está roubado. Tem que espirrar escondido, espirrar em silêncio. A gente sabe disso. Mas você vai ter que levantar poeira, você vai ter que pegar a vassoura e... Ah, não, é muita poeira que vai fazer então. Mas às vezes precisa ter poeira para a gente acertar a casa. A gente precisa. Você sabe, gente, nem sempre fazer o certo será confortável. Mas o certo sempre será a melhor maneira de se fazer as coisas. Fazer as coisas da maneira certa sempre será a melhor maneira. O pastor Marcelo falou aqui de gambiarra, né? Semana passada com vocês. Gambiarra espiritual. A pessoa vai dando um jeito, vai fazendo um bem bolado. Jeitinho! Jeitinho brasileiro. Você já ouviu isso? Não, vamos dar um jeitinho. Não tem jeitinho. Nem jeitinho brasileiro, nem jeitinho inglês, nem jeitinho americano. É melhor que a gente não faça isso. É o melhor. Então, a mulher, ela varre a casa. Ela varre a casa. Ei, faz um faxinão se necessário for, mas acerta as coisas. Tudo que não é bem tratado, uma hora ou outra, dá problema. Uma hora ou outra, dá problema. Eu sempre dizia, e a gente tem que tomar muito cuidado, eu sempre falava que a gente não faz reunião depois que o problema ele se instala. A gente faz reunião para não ter o problema.
A reunião tem que anteceder as coisas. Quando você vai fazer uma reunião com alguém, você deve fazer a reunião para não ter o problema. Porque a reunião traça o caminho que vocês vão fazer. A reunião traça, olha, nessa reunião nós iremos planejar os acertos. Então a gente faz reunião para não ter o problema. A gente não faz reunião depois que o problema se instalou. Então a gente tenta fazer as coisas para não se ter determinado problema. E isso, para você não ter o problema, às vezes você tem que varrer a casa, varre a casa. A mulher também, ela faz outra coisa. Sabe o que ela faz? Ela procura com diligência a dracma perdida. Ela procura com diligência. Ou seja, existem certas coisas que a gente escuta, gente, que quebrantam o nosso coração. Poxa, que conversa boa que eu tive, tão esclarecedora a conversa. Eu tive tanta direção nessa conversa. Mas e aí? E a atitude agora? Que atitude você vai tomar com os conselhos que você recebeu? Que atitude você vai tomar com respeito àquilo que você ouviu daquele que você recebeu a instrução? Tudo bem, Deus quebrantou o teu coração, você se quebrantou diante de Deus, você chorou diante de Deus, você se derramou diante de Deus. Tudo que Deus espera agora da gente é que a gente dê passos rumo àquilo que Deus falou com a gente, que Deus ministrou o nosso coração. Chorar no apelo, chorar na hora que Deus está falando com a gente, versus a atitude que a gente tem diante daquilo que a gente precisa resgatar. Porque o resgate é com a gente. O resgate é com a gente. Então procura com diligência. Tem que se ter disposição para qualquer conserto na vida, gente. Para qualquer conserto na vida da gente, a gente tem que ter disposição. Gente, uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa, em meu ponto de vista, é a capacidade que ela tem de olhar para si mesma. A capacidade de perceber seus erros e seus acertos. Eu estou relembrando muito a mensagem que eu ouvi semana passada aqui do pastor Marcelo. Lembra quando ele falou da biografia? Se a sua biografia é uma biografia que só conta o seu ponto positivo, desconfie dessa biografia, porque todos nós temos acertos e erros na vida. Todos nós. Pastor Ronaldo, você já errou muito na vida? Nem te conto. Claro que eu já errei, e muito. Claro que eu já tive atitudes tempestuosas na minha vida, principalmente quando jovem. Depois a gente vai... Existem coisas que vão mudando a gente, né, gente? Uma das coisas que muda a gente é a idade. Idade muda a gente. Olha, estou falando para você. Quando eu cheguei nos 50, eu tive que me adaptar a essa ideia. Putz, eu estou com 50 anos. Eu estou com meio século de vida. Caramba, gente, metade de 100, 50. Olha onde eu já cheguei. Né? E graças a Deus por aqueles que já passaram, estão vivendo mais que eu. Mas é assim. A capacidade de se observar, isso às vezes a gente demora para entender. A gente demora. Eu já estive diante de situações que exigiram de mim esse tipo de coisa, sabe? De perceber seus acertos, seus erros. Então, você tem que ter disposição para consertar, seja lá o que for. Você quer renovação para a tua vida? Quer uma vida nova? Quer uma relação nova? Você quer um casamento aí novo, dentro daquilo que já está estabelecido aí? Então você tem que entender que tem que ter conserto. Deus, gente, Deus não dá a você tudo que Deus dá a você. Deus quer que você valorize aquilo que Ele te confiou. Se Deus confiou alguma coisa a você, como a essa mulher foi confiada uma dracma, a mulher perde e a mulher se preocupa. Espera aí, foi Deus que me confiou isso, então
eu vou procurar isso de novo. Eu vou procurar o que eu perdi. Eu vou procurar. Eu vou procurar isso que eu perdi, porque foi Deus que me deu. Então, quando Deus te confia alguma coisa, Deus quer que você cuide daquilo com a excelência que deve ser. Aí você pode pensar, você pode levar para a área que você quiser. O que Deus confiou para você, que você não está cuidando? Primeira coisa que Deus te confiou: vida. A vida é o maior bem, e você não pode perder tua vida. Pastor, dá para perder a vida? Você sabe que dá, ué. É só não agir direito, é só não escolher certo, é só fazer besteira que você perde a vida que Deus lhe deu. Essa é a resposta para você ver tanta gente que perdeu a vida aí. É, pastor, mas tem um acontecimento, né, para as pessoas. Claro que tem, tudo tem uma razão. E a gente faz com as razões o que a gente quiser. Por isso que a Bíblia fala que a tristeza segundo Deus opera em nós arrependimento. A tristeza segundo Deus opera em nós arrependimento. É Deus que permite a tristeza para haver arrependimento. Mudança de conduta, mudança de vida. É Deus que permite, gente. Nessas mesmas parábolas aqui, lembra do filho pródigo? O que Deus confiou para ele? Uma linda família, um bom pai. Deus confiou a ele prosperidade, porque aquela família tinha prosperidade. Aí o menino resolve romper com todo mundo e viver a vida dele. Aí o menino vai viver a vida dele. O que acontece com ele? O menino se dá mal, se arrebenta todo. Aí quando ele está todo arrebentado lá cuidando de porcos, que para o judeu era uma vergonha. Aí quando ele está lá cuidando de porco lá, comendo lavagem com os porcos, é isso que a Bíblia diz. O menino que era rico, o menino que o pai dele tinha tudo, o menino que o pai dele era um empresário bem sucedido, que tinha vários funcionários, porque quando ele se arrependeu, ele falou: nossa, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Aí o cara cai em si. Quando o cara cai em si, ele fala: vou voltar lá para casa do meu pai. E aí quando ele volta, ele já volta falando: bom, eu vou voltar lá e eu vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. O cara volta humildezinho. Ou seja, esse menino quase perdeu toda a vida dele. Ou seja, perdeu, porque o pai disse: esse meu filho estava morto e reviveu. Então vocês estão entendendo? Está dando para a gente entender que a diligência, que Deus, Ele não confia nada para que a gente perca, para que a gente jogue para fora. Não. Jesus multiplicou pães certa vez e peixes e deu para uma multidão. E quando estava todo mundo satisfeito, Ele pegou os discípulos e falou: ó, pega o que sobrou e guarda, que amanhã a gente pode usar. Porque de um dia para o outro não ia estragar, gente. O princípio de Jesus. Deus não dá nada para que você não valorize. Tudo que Deus te deu, tudo que Deus deu a capacidade de você desenvolver através do talento que Ele te deu, cuida, seja diligente, cuide, tenha disposição para acertar quando você perceber que no meio do processo você está errado. Quando no meio do processo a gente está errado, a gente tem que consertar. Sabe, Deus derrama água sobre o sedento. Deus derrama água sobre o sedento. Jesus falou que ninguém poderia dar pérola aos porcos. Sabe o que é dar pérola aos porcos? É a pessoa não está nem aí com o que você está falando. E você continua dando. E se preocupando. E vai. A pessoa não está dando a mínima para o que você está falando. Quem conhece gente assim? Só eu. Conheço muita gente assim. Está recebendo todo dia. As pessoas, tem gente que quer fazer mais do que Deus. João Batista um dia perguntaram para ele: você é o Messias? Não. Quem é você? Eu sou uma voz que clama no deserto. Eu sou uma voz que clama no deserto. Quem vai ouvir, não vai ouvir, tudo bem. Eu estou clamando no deserto. Não era especificamente ao meio, mas ao meio religioso. Ele chegou nos caras e falou: vocês são uma raça de víboras, hipócritas, mentirosos. Vixe, terrível. João era duro.
E Jesus ensinou, ó, não se deve dar pérolas aos porcos. Sabe por quê? Porque não vão valorizar. Tem gente que não valoriza. Tem gente que não valoriza. Então, querido, a mulher foi diligente. Seja diligente. Esteja disposto a consertar tudo que você percebe. Eu preciso consertar esse negócio aqui. Porque se eu não consertar essa rachadura aqui, vai virar um... Eu tenho que cuidar disso. E aquela mulher foi diligente. Sabe até quando? Até ela encontrar. A diligência daquela mulher tinha qualidade. Ela busca até encontrar. Ela persevera. Ela persevera até encontrar. E até encontrar. Sabe o que a gente aprende com isso? Que é preciso a gente perseverar para as mudanças que a gente quer ter. Irmãos, quando eu era garoto na igreja, e graças a Deus eu tive a graça de conhecer Jesus quando eu ainda era menino. Mas quando eu conheci Jesus, quando eu tinha 15 anos, eu abracei a fé, abracei os valores do reino de Deus e fui me guardando nos valores do reino de Deus. E eu me lembro que quando eu tinha meus 21 anos, eu tive um acontecimento tão chato na minha vida, que foi um erro que eu tive. E eu me lembro que, na época, eu era um líder de jovem, e eu tive que tratar com aquele erro. Ninguém sabia do meu erro, só eu sabia. E eu me lembro na época de um desejo de acertar aquilo, porque eu estava triste diante de Deus com o acontecimento. E aí eu procurei o meu pastor e contei para o meu pastor. Procurei meu pastor, pastor, eu estou muito triste com algo que aconteceu na minha vida, assim. Meu pastor era o pastor Joel Mota Carvalho, que ainda é pastor aqui da Comep aqui. E o pastor Joel na época ele falou para mim, Ronaldo, vamos lidar com isso? Vamos, pastor. E eu me lembro que ali eu fui tratado. Eu tive uma disciplina por causa daquilo. Não é? Eu me lembro que eu fiquei um ano afastado dos meus, das minhas funções. E aquilo foi determinante para a minha maturidade diante de Deus. Sabe? Porque eu havia recebido um valor que Deus havia me dado, e eu havia feito algo que eu não devia fazer. Era uma coisa que prejudicava só a mim mesmo. E aí eu fui disciplinado naquela época. E fui tratado durante um ano. Durante um ano fui tratado. Durante um ano. Mas eu fiquei ali. Fiquei ali posicionado. Fiquei ali perseverando. E para você ter as transformações que você tanto precisa para a tua vida, você tem que aceitar, às vezes, o trabalhar de Deus na tua vida. Você não pode perder o que de mais precioso Deus te deu. Por isso que você está sentado aqui hoje ouvindo isso. A sua vida é preciosa, você é precioso, você é preciosa. E aquilo que de mais precioso Deus confiou a você, você tem que cuidar. Você tem que polir de vez em quando. Eu gosto muito de polir a minha aliança. Deixar ela brilhando. Eu gosto de cuidar dela. Aliás, eu gosto de cuidar de tudo que é meu. Aliança eu gosto porque eu acho bonito a aliança. Então você tem que polir as coisas que Deus te confia. Cuidar, ter zelo, ser zeloso. Não bote a perder o que Deus de melhor te confiou, não. Não bote a perder, não. Aquela mulher, ela persevera. Ela não se conformou com aquela perda. Ela não se conformou. Ela se empenhou, se dedicou, se determinou até encontrar. E quando ela encontrou, você já sabe. Ela chamou as amigas dela. Por quê? Porque a vida dela era um testemunho. Gente, uma das coisas mais lindas que um ser humano pode viver é o testemunho que ela dá da vida que ela tem. Eu te contei agora, ainda há pouco, de uma disciplina que eu vivi na minha vida quando eu tinha 21 anos.
E eu me levantei diante daquilo. Já detalhei isso em aula com jovens me olhando, chorando ao ver. Eu falei, olha, eu me levantei. Você pode se levantar, você pode se erguer. Há dias atrás eu vi um amigo, um cara de muitos anos atrás, que eu não... Amigo, um colega, né? Vamos chamar de... Eu chamo de amigo porque eu conhecia há muito tempo atrás. O encontrei bêbado na rua. Bêbado. Fiz questão de parar e perguntar para ele, cara, o que tu está fazendo da tua vida? Aí ele me olhou, mesmo bêbado, ele falou, estou me perdendo. Eu quase emendei, né? Você está perdido, você não está se perdendo. E fiquei de revê-lo, mas a gente não se viu ainda. Mas eu queria pegar ele num dia legal e falar para ele, cara, não bota a perder não, o que Deus te deu. Você pode ser um testemunho vivo do poder de Deus. Eu sei que eu estou olhando para gente aqui que já viveu vários momentos na vida. Eu sei que eu estou olhando para gente aqui que se superou em alguma situação na vida. Eu sei que tem gente aqui que viveu alguma experiência que não queria ter vivido, viveu, ficou com vergonha, se levantou, se ergueu e tem hoje um testemunho bom para contar. Testemunho da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus. É isso que Deus tem para a tua vida. Eu não estou perguntando o que está acontecendo, o que aconteceu. Eu estou falando para você que você pode ser um testemunho vivo do poder de Deus hoje em dia. Hoje. Você pode ser um testemunho vivo, não importa o que aconteceu. Não importa o que houve. O que aconteceu, aconteceu. O que houve, já houve. A gente não muda o que passou. A gente só muda o que... A gente só pode mudar o que pode acontecer. O que pode acontecer, a gente pode mudar através do hoje, através do agora, através do presente, através da vida, compreendendo o que Deus confiou a você. O testemunho da conquista daquela mulher despertou as amigas dela. Venham aqui, vamos fazer uma festa, porque a dracma que eu havia perdido eu achei, eu reencontrei meu valor, eu reencontrei minha vida, eu reencontrei a minha satisfação, eu reencontrei a minha alegria, eu reencontrei aquilo que eu precisava reencontrar. Venham aqui, olha, eu estou feliz da vida, eu queria compartilhar isso com vocês agora. E fizeram uma festa. Como é bacana ter testemunho, e só tem testemunho quem persevera, quem avança, quem não desiste. Agora, o que impede as pessoas de avançar, o que impede as pessoas de ir em frente, o que impede as pessoas de galgar um testemunho abençoado, são duas coisas. A primeira é o arqui-inimigo da vida delas, que é o diabo, que estimula ela de todo jeito a desistir. E outra é ela mesma, porque até os pratos do inimigo você tem que aceitar. Porque se você disser não, se você não, eu estou fechado com o meu Jesus, eu estou fechado com a palavra de Deus, e é com Ele que eu estou fechado, e eu vou fazer o que Ele me mandou fazer. Acabou. É assim, gente, a vida é assim. A vida é uma decisão. Lembra da mulher samaritana? Jesus deu água da vida para ela, deu ou não deu? O que ela foi fazer? Foi contar lá em Samaria, achei o Messias. Ah, mulher, mas você não, tudo bem, mas ele falou de toda a minha vida, revelou minha vida, ele falou um monte de coisa para mim, eu estou na bênção hoje. Lembra do endemoniado gadareno? Era um homem que vivia dentro do cemitério, sem roupa, todo mundo tinha medo dele. Quando Jesus encontra com ele, Jesus liberta o homem. Aí o homem fala, Jesus, eu quero ser seu discípulo, eu quero andar contigo, eu quero fazer missões com o Senhor. Jesus falou, não, você vai para a tua casa e conta tudo que Deus fez por você. Ele foi para a casa dele contar tudo que Deus fez por ele. Meu amigo, meu irmão, quando a gente tem uma experiência com Jesus, a vida muda. A vida muda, o coração muda, tudo muda. E graças a Deus que o Filho do Homem não veio buscar e salvar o bom, ele veio buscar e salvar o perdido. Veio buscar e salvar o perdido. Ele veio buscar e transformar o perdido. Por isso que a gente foi achado. Porque ele veio buscar e salvar o perdido. Agora eu te pergunto, ao ver a história dessa mulher, qual é o valor que você percebe que precisa ser restituído?
Porque você só pode restituir aquilo que você de alguma maneira deu. Isso é restituição. Quando você restitui lá do imposto de renda, é um valor que você, de alguma maneira, você declarou ele. E aí, por causa de algumas coisas, você pode restituir um outro valor. Você precisa restituir os valores que você sabe que se perderam. Tem muita gente me vendo agora que perdeu alguns valores. Amado, nós estamos indo aí para um tempo. Estamos indo aí para quase 5 a 6 meses dessa pandemia terrível que a gente está vivendo, que nos isolou, que nos fez perder alguns prazeres que nós tínhamos. Nós estamos vivendo dias de resgate, dias de restituição. E você que está aí me vendo do outro lado, está me ouvindo agora, avalie bem o que você está ouvindo, tanto como nós aqui. Quais são os valores que a gente deixou escapar pelas mãos? Cadê a nossa paixão? Cadê o nosso amor? Onde que está? Será que a gente de alguma maneira deixou isso se perder? Será que de alguma maneira a gente deixou isso escapar pelos dedos? Será que de alguma maneira a gente precisa dizer isso hoje a Deus? Deus, em nome de Jesus, eu quero restituir isso na minha vida. Eu quero procurar diligentemente o que eu havia perdido. E você pode procurar diligentemente aquilo que você perdeu, acendendo a candeia, varrendo a casa e sendo perseverante. Queria convidar você a ficar em pé. Essa manhã é uma manhã de resgate. É uma manhã de você pensar sobre as dracmas que Deus confiou a você. Qual é o valor que Deus te confiou, que você está percebendo que, pastor, eu perdi ele, hein? Eu perdi esse valor dentro da casa, eu perdi esse valor com as minhas amizades, eu perdi esse valor navegando pelas redes sociais, eu perdi esse valor ouvindo aquele sociólogo, aquele filósofo, aquele isso, aquele aquilo. E você tem humildade para reconhecer isso? Então hoje Deus está chamando você, está falando para você, falando, olha, eu quero que você resgate. Deus está chamando você hoje a dar uma olhada para dentro de si, a dizer, pastor, eu não quero abrir mão disso não, eu quero resgatar isso. A minha dracma está perdida. Deus pode te ajudar a resgatar tudo hoje. Deus pode.